capítulo 1, epístola de Tiago. Vamos fazê-lo até o verso 12, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Verso 3. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Vamos juntos o 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. O Senhor nos abençoe nesta reflexão, por favor. Me dê um pouquinho da sua atenção. Adversidade, luta, como você quiser denominar, são situações que caminham lado a lado com a vida cotidiana, com a nossa caminhada cristã. Ninguém irá passar, irmãos, pastor, eu repreendo isso, não aceito, está amarrado, faça o que você quiser, mas ninguém passará, ou ninguém vai passar mais tempo ou menos tempo vivendo e enfrentando uma adversidade. Todos, indistintamente, de alguma forma, vão enfrentar o seu calvário, vão enfrentar os seus desertos, vão enfrentar alguns dias difíceis, de trevas, de dificuldade. A relação entre a nossa vida e as provações, ou as provações e a nossa vida, compreende que os resultados da provação e até mesmo o tempo que a gente enfrenta as provações, a quantidade do tempo que a nossa provação está durando, é que determina se ela produziu alguma coisa em nós ou não. Portanto, a duração de uma provação é determinada pelos resultados que ela produziu em nossa vida, em nosso caráter e também em nossa fé. Como é que a gente ilustra isso? Como é que eu consigo ter uma visão melhor disso que eu acabei de falar para os irmãos? Eu, quando falo alguma coisa, quando escrevo alguma coisa, eu já estou visualizando alguma coisa, algum episódio bíblico, algum momento em que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando e escrevendo, seja refutado por aquilo. Por que não pensar, e não existe um exemplo mais clássico do que a nação de Israel? Você vê que 200 quilômetros de distância entre a saída do Egito e a chegada no lugar que tinha destinado para eles, ao invés de demorar alguns poucos dias, demorou 40 anos. Ou seja, a duração de uma provação vai ser determinada pelo resultado do que essa provação fez na sua vida, de transformação no seu caráter, de transformação na sua fé e na sua perseverança. Para que servem as provações? Servem para exercer, e exercem de fato, irmãos, um poder sobre o nosso caráter. Mas não só exerce um poder sobre o nosso caráter, ela aprimora nos exercícios da piedade cristã. Ela nos ajuda na compaixão,
semelhante à compaixão de Cristo. Ela não só aprimora, ela nos leva também a um exercício de piedade cristã, nos leva a um exercício de manifestarmos em semelhança do que Cristo fez quando esteve aqui e deixou como exemplo. Como é que eu posso ilustrar isso, pastor? Como é que eu vou ilustrar isso para os irmãos? Que a aprovação serve e ela exerce um poder sobre a nossa vida e que nos leva a viver uma vida diferente daquilo que nós éramos. De repente nós éramos sem tempero nenhum, destemperados. Éramos pessoas extremamente coléricas, sanguíneas, éramos talvez pessoas extremamente egoístas, e hoje, por meio de talvez de um ensino de provações, nós nos tornamos pessoas mais piedosas, mais quietas, mais tranquilas, mais comedidas. Não gritamos, mas falamos um pouquinho mais baixo. Que exemplo eu posso dar, ilustrar isso que eu acabei de falar? Se não olhar para Davi, pelo que Saul fez com ele, as perseguições que Saul empreendeu contra Davi, e no momento em que Davi tinha em suas mãos poder para fazer o que ele quisesse com Saul, ele exerceu compaixão. Ele foi um homem piedoso. Ao lado dele ou atrás dele, pessoas dizendo assim: é a tua oportunidade de você acabar com o teu algoz. A expressão de Davi declara um homem extremamente piedoso, que sabia com quem ele estava lidando com Deus Todo-Poderoso, que não precisa da nossa ajuda para reverter nada de contrário na nossa vida. Ele não depende da minha justiça, da minha indignação ou da minha pressa para que Ele exerça a sua promessa na nossa vida e a sua justiça na nossa vida. Ele faz no tempo dele. Davi disse: ai de mim tocar no ungido de Deus. E pelo contrário, não só uma vez, mas poupou outra vez. E não só duas vezes poupou. Ele faz com que depois de sentado no trono, com toda a sua família, ele consiga dentro da sua alma encontrar ainda algo de bom e dizer assim: havia porventura alguém da família do meu amigo Jonatas que eu possa exercer benevolência? Alguém disse: tem, Mefibosete. Vai lá buscar. Aí eu pergunto para cada um de nós, inclusive para mim. Aliás, faço duas perguntas. Que poder as suas adversidades ou aquelas que Deus tem permitido chegar na sua vida, que tipo de poder isso tem exercido sobre você? Primeira pergunta. Será que todas as suas adversidades têm exercido um poder sobre você? E em que esses problemas têm transformado você? Num homem, numa mulher, num jovem, numa pessoa mais arrogante, mais intransigente, menos amorosa, ou a semelhança das características de Davi? Essa pergunta que eu faço sem esperar a resposta, e não espere também a minha resposta. É isso que eu quero hoje conversar com os irmãos, dentro dessa carta, dentro dessa epístola. Tiago vai aqui apresentar e traçar um diagnóstico através do que ele apresenta para essa igreja, de como estava a mentalidade daqueles irmãos a respeito das provações. E ele sabe que essa igreja tinha, esses irmãos da dispersão, tinham vários problemas. Eles viviam enfrentando vários problemas. Era contenda, era uma fé talvez muito superficial, uma fé muito estranha, e ele vai colocar tudo em ordem de acordo com a doutrina estabelecida e pregada àqueles irmãos. E hoje eu quero apresentar exatamente os elementos que Tiago usou para aqueles irmãos vencerem com maturidade, que é o tema do curso que acabou essa semana, acaba terça-feira agora. Maturidade, era exatamente isso que Tiago estava querendo que eles entendessem, que eles pudessem viver aquela situação com entendimento, com maturidade, com sabedoria, que aquilo ali pudesse extrair para eles, ou trazer para eles alguma coisa extremamente positiva, e que eles pudessem desfrutar desse momento, e ele vai fazer isso. O primeiro elemento que ele vai usar está exatamente no texto que nós lemos, que é a oração. A oração aqui é usada como o que vai
exercer sobre cada um deles um poder maior, para que eles possam sair da situação com mais maturidade, por quanto da adversidade que estava para chegar com aqueles irmãos. Versículo 5, olha o que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo compreender, não estavam tendo sabedoria para lidar com as adversidades, para lidar com as situações que estavam acontecendo e com as piores que poderiam vir. E isso é muito comum nos gabinetes que a gente atende, no dia a dia dos corredores da igreja. Pessoas com dúvidas, pessoas estão praticamente em crise, porque diante das situações elas não conseguem discernir o motivo pela qual elas estão enfrentando aquilo. E o grande perigo disso, daqui a pouquinho eu vou falar, é nós transformarmos pela nossa ideia que aquela provação é uma tentação do diabo. E Deus vai falar: não, quando vocês forem tentados, quando vocês estiverem passando pelas provações e forem tentados a pensar que é uma tentação, não pensem que veio de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela própria cobiça. Cada um passa pelas suas tentações achando que elas vêm do diabo, achando que ela vem de Deus, mas Deus não tenta ninguém e ninguém pode tentá-lo. Então, é o grande perigo que a gente corre, e Tiago vai falar exatamente disso. Tiago vai falar da necessidade de uma oração, mas ele não vai falar de uma necessidade de uma oração comum, mas é uma oração com sabedoria. Diga comigo: oração com sabedoria. Alguns dias atrás, eu me deparei com uma situação, conversando com uma pessoa, e as pessoas acham às vezes que a gente tem uma bola de cristal. As pessoas acham que a gente tem uma receita mágica, mas a gente não tem, irmãos. Gabinete pastoral é um bate-papo, que tem uma mesa, uma Bíblia na frente, que divide a gente não pode tomar decisão por ninguém, a gente aconselha biblicamente, faz uma oração, mas não vá com expectativa de que vai sair do armário um querubim. Não, uma bola de cristal que a gente vai mexer e te dar a revelação do futuro, não. Nós vamos dar um conselho bíblico e orar. E foi isso que eu falei para a irmã: ore, mantenha uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus. Isso fortalece a tua alma. Pastor, eu sou muito boa de oração, mas não gosto de ler não gosto de muito ler a Bíblia não. Eu disse: como é que a irmã consegue orar sem ler a Bíblia? A sua oração, ela é terrestre, ela é humana, ela não tem conteúdo bíblico. A oração, ela tem que vir somada com tudo que está na palavra de Deus no seu coração. É orar como o salmista orou, é orar como os antigos oraram. Eles oraram as escrituras, eles oraram a Bíblia Sagrada. Então, se você gosta de orar e não gosta de ler, a sua oração é uma oração superficial. Eu não estou criticando a irmã, porque foi exatamente isso que eu falei para ela: irmã, se a irmã gosta de orar e não gosta de ler a Bíblia, está faltando combustível na sua oração. Você precisa de combustível para que a tua oração consiga chegar nos altos céus. Então Tiago tinha o conhecimento, irmãos, que aqueles irmãos tinham sérias dificuldades exatamente com essa área, com a área da oração, e não na qualquer oração. Era oração com sabedoria, envolvida de conhecimento, de sabedoria. Isso fica muito claro quando você passa a folha da sua Bíblia e olha o capítulo 4, fala na sua Bíblia. Não fique olhando para mim não, irmão, olhe para a sua Bíblia. Olha o que Tiago vai diagnosticar de problemas relacionados à oração com esses irmãos. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa mente? O que diz o verso 2? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Agora versículo 3: pedis e não receber,
porque vocês pedem sem sabedoria, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Então isso está muito claro, que oração era um problema que existia entre aqueles irmãos da dispersão. Tiago tem consciência de que esse elemento era um elemento ainda que precisava ser aprimorado. No capítulo 4 ele mostra isso, as guerras, os prazeres da carne e os demais que eles enfrentavam, era exatamente por falta de uma sabedoria com conhecimento, com sabedoria, de uma oração que tivesse envolvida com sabedoria. Não é aquela oração simplesmente porque eu quero aquilo, eu desejo aquilo, mas Senhor, se for a tua vontade. Exatamente no capítulo 4, volte lá e vá um pouquinho mais à frente. No capítulo 4, versículo 13, ele vai continuar dizendo: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, leia, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aí ele está ensinando aqueles irmãos a orarem. Ele está agora dizendo: orem com sabedoria, orem assim. Como é que ele está ensinando a orar? Ore comigo. Em vez de dizer, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o problema não era a oração, o problema é que eles não oravam com sabedoria. Então olhe para alguém que está do seu lado. Eu não gosto de falar nisso, mas hoje eu vou falar. Diga para alguém do seu lado: ore com conhecimento da palavra de Deus. Ore com sabedoria, peça com sabedoria. Se você é uma mulher de oração, um homem de oração, faça isso com sabedoria. Tiago, irmãos, apresenta a oração como um elemento poderoso para enfrentarmos as provações. Não é possível enfrentar a dificuldade e nos mantermos na defensiva. Não é possível a gente estar enfrentando uma luta e achar que isso vai ser resolvido sem joelho no chão. Nossa igreja tem uma cultura, graças a Deus por isso, que é uma cultura de oração. Mas muito mais do que isso, Tiago sugere orar com toda a sabedoria. Para quê? Para conseguirmos extrair o que há de melhor e de mais ensino no meio dessas provações. Porque Tiago entende que essas lutas, que essas provações produzem algo muito mais elevado do que possa haver na mente de uma pessoa que esteja enfrentando ela. Quer ver a historinha? Muito legal. Uma irmã trabalhava numa empresa e foi dispensada por conta de uma enfermidade. Logo depois da sua enfermidade diagnosticada, o seu marido caiu doente com uma enfermidade grave também. Todos da igreja ficaram compadecidos dela, a empresa que ela trabalhava ficou compadecida. E depois de muitos meses, já um pouco melhor, chegou à igreja e o irmão disse: glória a Deus, fiquei muito feliz em vê-la. E quero que a irmã saiba que nós estamos orando por você e pelo seu marido. Nós estamos pedindo a Deus que te restaure. O irmão está pedindo isso mesmo? Ele: não, sim, nós estamos pedindo que Deus te fortaleça, te cure e te restaure. Ela diz: além disso, peça para que Deus me dê sabedoria para eu não desperdiçar essa oportunidade. As provações são oportunidades de crescermos. No final, as provações servem para muitos outros fins da nossa vida. Pastor, esse é um assunto que eu não gosto, porque eu quero provação lá na casa dos outros, na minha casa eu não quero. Mas eu quero chamar a nossa atenção, porque essa atenção eu tive para esse texto, e foi exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. Ao vivenciarmos qualquer situação difícil, precisamos ter o cuidado de não transformá-la ou não responsabilizar Deus, dizendo: isso veio dele, ou veio do diabo. Não, talvez essa oportunidade que você está tendo agora, aliás, isso veio do diabo, é uma tentação. Essa oportunidade que você está tendo agora de experimentar algo extremamente relevante na sua vida.
Eu enfrentei há muitos anos atrás, há 22 anos atrás, um susto muito grande. E olha como Deus faz as coisas. Esses dias eu estava pensando, há 22 anos atrás, eu fiquei 10 horas esperando ver o rosto da minha filha. 22 anos atrás. Minha esposa lá num quarto com a minha irmã, e eu fiquei 10 horas esperando ver a Emanuele. Depois de muito insistir, eu subi o elevador e tinha uma enfermeira com uma criança no colo. Quando ela olhou a minha irmã do lado e disse: ele é o pai dela? É, toma que a filha é tua. E jogou a Emanuele toda suja, com aquele sangue seco da placenta. E disse: dá o primeiro banho na sua filha. Eu dei. Depois de muito tempo, eu vim descobrir que o apigar dela, o nome é esse? O apigar dela tinha dado baixíssimo, nasceu praticamente morta, uma gestação perfeita. 22 anos depois, qual a especialidade que ela escolheu fazer na área da medicina? Ginecologia e obstetrícia. Ela escolheu a área que mais deixou a gente quase que surtado naquele hospital. Deus às vezes permite coisas na nossa vida para lá na frente manifestar outras muito mais relevantes na nossa vida. Quantos creem nisso? Aquilo que você está enfrentando agora pode servir para muitas outras coisas que podem acontecer na sua vida, grandiosas que você nem imagina. Nem imagina. O segundo elemento que Tiago vai usar é a fé. Não adianta orar. Tiago vai entender o seguinte: provação, oração, fé. Diga comigo: provação, oração, mas tem que ter fé. E Tiago vai dizer isso lá no versículo 6. Volte por gentileza no capítulo 1. Eu já vou me dirigir daqui a pouquinho para o final. Ele vai dizer assim: quer uma oração com sabedoria? Verso 6. Peça, porém, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Qual era o maior empecilho àqueles irmãos, e muito hoje é também, para muitos irmãos que enfrentam as suas provações? Primeiro, é que eles oram sem sabedoria. Segundo, que eles oram sem fé, duvidando. Eles já dobram seus joelhos, não crendo que Deus pode mudar aquela situação, que pode extrair daquela situação algo positivo. E o maior empecilho para as respostas à nossa oração é a falta de fé, é a falta de esperança, é a falta de nós sabermos que existe um Deus que, quando ouve a nossa oração, Ele se compromete, vendo a oração de um coração quebrantado, Ele se compromete em nos abençoar, em aliviar os nossos fardos. Tiago está apontando para o real problema das nossas petições: a dúvida. O que ele diz? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Há muitos anos atrás, eu queria muito um compressor. E eu ganhei um compressor. Não comprei. Eu disse: eu quero um compressor, eu preciso de um compressor. E camarada, meia hora depois, parou com o carro de ré, deu marcha ré na porta da minha loja, abriu as portas, e eu não tinha feito a oração há 50 dias só não, eu tinha acabado de fazer: Senhor, eu preciso hoje de uma resposta. Alguns minutos depois, para um carro em frente à minha loja, abre a caçamba, o baú da perua dele, e diz: quer comprar? O que tinha lá dentro, irmãos? Não tinha um boi não, tinha um compressor. Eu olhei para ele: quanto é que você quer? Eu não lembro o valor. Ele disse: X. Eu disse: está caro. Ele pode pagar em 3 vezes. Eu não quero pagar à vista. Aí ele disse: quanto é que você oferece? Eu ofereço X. Ele bateu a porta da Fiorina e saiu correndo. Aí a Denise, acho que estava na loja. Eu disse: se for meu, vai voltar. Algumas horas depois, ele voltou, abriu a porta da perua e disse: faz o seguinte, não me paga à vista não, porque metade é minha, metade do meu sócio. Ele está viajando, só volta daqui a 15 dias. Me dá a minha parte, depois você dá a parte dele. Por quanto ele vendeu? Pelo preço que eu sugeri para ele.
Sabe qual é o problema das nossas orações? É que nós colocamos dúvida quando nós pedimos. Não tenha dúvida quando você colocar diante de Deus qualquer petição. Se ela é voltada de sabedoria, se ela é voltada de um conhecimento daquilo que realmente você sabe que está contido nas Escrituras, Deus há de responder às nossas orações. Deus há de ouvir a nossa súplica. Tiago vai ter essa exortação mais à frente, no versículo 12. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá. Quantos creem que podem receber? Eu decidi falar isso nessa noite. As nossas canções foram voltadas para isso. Nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos renovar o combustível da nossa oração. Muitas pessoas estão orando, pedindo e não estão recebendo, porque talvez não estejam pedindo com sabedoria. Talvez estejam orando, mas sem fé. Que nessa noite você saia daqui, passando pelas suas lutas, mas não deixando que a chama da oração se apague, mas com oração sábia e com muita esperança de que Deus pode ainda responder hoje às suas orações. Para que servem então as provações? Queria convidar os irmãos da música para a gente cantar também uma última canção. O que é provação então, pastor? Provação é um estágio de avaliação temporária com o fim de nos aperfeiçoar na fé. Você pode repetir isso comigo? Provação é um estágio de avaliação temporária. O irmão que não está falando, eu vou dizer assim: Senhor, que esse tempo prolongue. Que esse tempo prolongue por mais umas 5 temporadas. O negócio de temporada está em voga hoje, né? Tudo é temporada. Os irmãos em casa, pastor, pai, tem uma série. A primeira coisa que eu pergunto é: quantas temporadas? Irmãos, eu não gasto meu tempo vendo 50 temporadas, mas não gasto mesmo. Então, se os irmãos não quiserem repetir, eu vou com o Senhor, aumenta as temporadas de provação aqui. Fazer uma série lá da... Diga comigo: provação é um estágio de avaliação temporária com o fim de me aperfeiçoar na fé. É temporário, é para avaliar. Provação também, irmão, serve como uma fonte de avaliação pessoal. O salmista no Salmo 31, verso 16, está enfrentando uma luta, está enfrentando uma provação, está enfrentando uma perseguição, está enfrentando uma adversidade. A oração que ele faz é essa: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tua misericórdia. Você sabe o que o salmista está pedindo? Lança luz sobre a minha vida, para que eu consiga enxergar se existe alguma treva em mim. Você sabe para que serve a aprovação? Para a gente fazer uma avaliação pessoal da nossa vida. De repente você está nesta aprovação por um desequilíbrio teu, ou talvez entrou numa situação sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus, e agora você está dizendo: Senhor, como sair dela? Calma, é temporária, você vai sair dela. Mas você está nela, como salmista: Senhor, faze resplandecer sobre teu servo a tua luz. Por quê? Porque ele quer ver o que está de errado com ele. Eu falei sobre isso em salmo lá no aniversário da Arcanja. Provações servem para nos aproximar novamente da palavra de Deus. Salmo 119, verso 71 vai dizer assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Provações às vezes servem para nos aproximar dessa palavra. Porque às vezes a gente usa essa Bíblia, a sua Bíblia, como um amuleto. Como um amuleto. Estou passando por uma provação, Senhor, fala comigo. Aí você ergue o dedo para o céu, põe o dedo na Bíblia e abre, e aonde cair é Deus falando com você. Quando na verdade nós temos que fazer aquilo que Deus disse a Josué: medita nela dia e noite, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Provações servem também, irmãos, como um molde para nos tornar mais parecidos com Jesus.
serve como um estágio de avaliação para a nossa vida, serve como uma fonte de avaliação pessoal, serve para me aproximar da palavra de Deus, se eu estou distante, mas também serve como um molde para eu me tornar mais parecido com Cristo no caráter, na firmeza e na perseverança. Que você não desperdice a oportunidade das lutas que está enfrentando, porque Deus assim vai fazer muitas coisas boas através dela na sua vida. Amém? Vamos mudar de posição?